Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 13, a partir do verso 13. Ok? Deus é bom. Eu arrumei um pendrive agora. Cara, eu custei achar esse pendrive, que é um Superman. Aí agora eu tô com medo de perder meu pendrive, sabe? Aí eu já, toda vez eu lembro que eu costumo perder pendrive. Eu não quero perder meu Superman. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. O texto da palavra de Deus diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo o de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então disse ele: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheu ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Glória a Deus. Tem uma palavra de oração. Senhor Deus, nós somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos aqui nesse lugar, poder ouvir do Senhor, ó Pai, poder encontrar, ó Deus, direção na Tua palavra, de poder rever irmãos, amigos, de poder ouvi-los, ó Deus, conhecer as suas histórias, ó Deus, os seus ministérios. Obrigado, Deus, por esse privilégio, ó Pai, mas fala conosco. É o Teu Espírito que fala com a Tua igreja. É o Espírito do Senhor que, ó Deus, mexe no nosso coração, ó Deus, desvenda, ó Deus, os Seus mistérios ao nosso coração e faz subir ao nosso entendimento, para que essa palavra gere propósito, ó Pai, e que de fato, ó Deus, nós possamos aprender do Senhor, em todo o tempo, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o breve catecismo de Westminster, na pergunta número 1 do catecismo, ele vai perguntar assim: qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo dele para sempre. Amém? Romanos 11:36, baseado em Romanos 11:36, vai falar que para ele toda a honra, toda a glória. Mas baseado em 1 Coríntios, no capítulo 10, vai dizer que seja comendo, seja bebendo, né, toda a glória é de Deus. Amém? Então nós vivemos para a glória de Deus. E eu peguei um detalhe, eu queria ler para vocês, a gente vai chegar no texto, mas é um detalhe na confissão de fé batista, que diz assim: a palavra glória em hebraico significa, não sei, meu hebraico é bem ruim, kavod, literalmente significa pesar ou ser pesado. O conceito representa a presença de Deus entre os seres humanos, que deixa uma impressão altamente significativa entre eles. É importante saber que a glória é característica intrínseca de Deus, não é o reconhecimento nem o louvor de suas criaturas que tornam Deus glorioso. A confissão de fé batista afirma: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo. Ele não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda a existência,
de quem, através de quem e para quem são todas as coisas, tendo mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo quanto lhe agrade. Então, a obra principal e última da igreja não é a obra missionária e nem evangelizar todos os povos. A obra principal da igreja é glorificar a Deus. O homem não é o fim das missões, e sim a glória de Deus. Amém? Amados, nós lemos um texto onde Jesus acaba de receber uma mensagem de que o seu primo João Batista tinha sido decapitado. E ali os seus discípulos, os discípulos de João Batista, tinham enterrado e foram comunicar a Jesus. Jesus recebe uma notícia, aos olhos humanos, trágica. Mas a palavra de Deus, usando o mesmo texto lá em João, o evangelista João, vai falar que Jesus, naquele momento, ele se retira junto com seus discípulos, e a intenção de Jesus era descansar. Eles vinham de uma jornada, então eles queriam descansar, mas ao se deslocar daquele lugar, no barco, ele é seguido por uma grande multidão, que é o texto nós lemos. Jesus agora não vê aquele ambiente de descanso, mas olha para ovelhas sem pastores e se compadece dela. Jesus é tomado por grande compaixão pelo aquele povo, e a Bíblia vai falar que ali ele cura os enfermos, né? E aí nós conhecemos o restante da história que nós lemos e nós entendemos. Hoje eu queria compartilhar com você, trabalhar nesse texto, não numa perspectiva exegética do texto, mas numa linha de raciocínio e de pensamento. Como homens e mulheres que têm uma missão, que têm um propósito. Já um propósito definido por Deus. A nossa vida, ela só tem sentido se for para a glória de Deus. A nossa existência só tem sentido se for para a glória de Deus. Então, a nossa motivação para exercer qualquer ministério ou missão, seja ela para a glória de Deus. Então, olhar para esse texto e olhar a caminhada de Jesus até a multiplicação dos pães, eu faço um paralelo com aquilo que é a nossa jornada na vida cristã. Eu faço um paralelo naquilo que é a nossa missão na face da terra. Toda vez que nós exercemos algum ministério ou desenvolvemos uma missão a partir daquilo que é a nossa força de vontade, a nossa boa vontade, ou o nosso amor incondicional pelo outro, e nós nos esforçamos para isso acontecer, e nós ficamos presos e pautados naquilo que é o nosso empenho, em tudo aquilo que nós venhamos colocar a mão, nós somos tendenciosos, ou posso dizer que corremos um grande risco, que lá no meio da jornada, nós vamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo, ou vamos nos achar bom demais, ou vamos achar que estamos fazendo demais. Então a régua para tudo aquilo que nós venhamos a fazer é a glória de Deus. Porque toda vez que se a motivação do nosso coração for a glória de Deus, em nenhum momento nós vamos olhar para nós. Em nenhum momento nós vamos olhar para aquilo que fazemos. Em nenhum momento nós vamos olhar pelo tamanho do esforço ou da dedicação que nós empenhamos na nossa missão. Nós olhamos Jesus recebendo uma notícia a respeito de João Batista. A primeira coisa que nós olhamos no texto é que há uma mensagem. E na nossa vida ministerial, na nossa carreira cristã, nós somos cercados de notícias, nós somos cercados de mensagens, nós somos cercados de anúncios que chegam aos nossos ouvidos, mas uma coisa eu quero compartilhar com você.
se a motivação do nosso coração é a glória de Deus, qualquer notícia que vier ao nosso conhecimento, seja ela boa ou má, seja ela algo benéfico para nós, ou um anúncio de uma tragédia, se nossa motivação é a glória de Deus, nós vamos interpretar isso e vamos conseguir olhar onde está a glória de Deus em tudo isso. E nós vamos entender que isso não pode nos deter, isso não pode nos parar. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós deparamos com pessoas que são tendenciosas a parar devido a algumas notícias que recebem no meio do caminho. Como aquele jovem que fala assim: não, eu vou enterrar meu pai. E Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então sempre, quando nós olhamos para nós, o nosso esforço, a nossa força de vontade, a nossa boa vontade, o nosso empenho na obra missionária, nós vamos, quando estamos cansados demais, a nossa busca é uma justificativa para podermos parar. A morte de João Batista não parou Jesus. A única coisa que Jesus quis fazer com os seus discípulos era descansar, ter um pouco de descanso, porque já tinha uma jornada cansativa que eles já vinham travando. Mas quando Jesus chega ali naquela margem, desce do barco e observa aquela multidão, há um outro detalhe no texto, que quando nós temos o propósito da glória de Deus, nós conseguimos ter o discernimento daquilo que é exceder. Porque se Jesus estava cansado juntamente com os discípulos, ele abriu mão do descanso para atender a multidão. E Deus foi glorificado na ação de Jesus. Os enfermos foram curados para a glória de Deus. Então, quando Jesus vai para aquele ambiente, olha aquela multidão, abre mão do seu descanso para poder entregar para aquela multidão algo da parte de Deus, como um pastor que viu ovelhas que não tinham pastor e que precisavam ser arrebanhadas, ensinadas, curadas. Ele não olhou para o seu descanso. Quando nós temos um coração para a glória de Deus, nós temos o discernimento do momento certo de exceder, seja ele no bolso. Eu estava conversando com o pastor Luciano hoje e a gente estava batendo papo sobre a questão, ele perguntando como é que funciona a questão financeira do Pronasce, como é que um missionário ele recebe as suas a sua ajuda missionária, né? O seu sustento missionário. Vai primeiro, esse sustento de alguém, do mantenedor, vai para a base repartir para o missionário? Aí eu compartilhei com ele que não, cada missionário tem o seu mantenedor e o Pronasce ele não interfere no meio do sustento do missionário. Mas tem um detalhe entre os missionários que eu conheço da missão, que são os primeiros a acudir à necessidade uns dos outros. Então reparte o pouco que tem. E muitas vezes repartir o pouco que tem é ter o discernimento de exceder. E muitas vezes exceder é a gente abrir mão do nosso próprio conforto e descanso para atender o outro, não porque a gente é bom demais, para poder ir, não porque a gente tem boa vontade e tem capacidade demais, mas nós fazemos tudo para a glória de Deus. Não é por nós, é por Ele, para a glória dele e para Ele. Por que nós vamos às nações? As nações, os povos, não é o fim da nossa ida até eles. A nossa ida até eles
é para que Deus seja glorificado no meio deles e que eles possam ter prazer em Deus, aprender de Deus e que eles se encham da presença de Deus. Que o próprio Cristo ocupe os espaços vazios da sua vida. Então, o texto vai nos abordar nesse sentido. Tudo é para a glória de Deus. Irmã, se Jesus se ligou para você, você atende. Se não ligou, aí você desliga o telefone. Amém? Só se for Jesus. Agora, se Jesus ligou para você e você for, nós vamos ficar com inveja da irmã. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus se compadeceu, teve misericórdia, como nós aprendemos hoje, compaixão, vendo as pessoas como ovelhas sem pastor. Então, o nosso foco é fazer com que as pessoas encontrem prazer em Deus, encontrem o sentido da sua existência, gerem propósito, amém? Gerem propósito com aquilo que nós vamos ensiná-las, que elas encontrem propósito na palavra de Deus, vivam para a glória de Deus e não para elas mesmas, amém? Então, uma frase que eu ouvi e guardei no meu coração, quando uma vez o Labiano pregando, ele disse assim: Jesus, na verdade, não quer nos salvar, mas Ele quer nos matar. Nos matar. Nós precisamos morrer todos os dias. Amém? Ele ocupar os espaços vazios da nossa vida é para que o Orlando morra, para que eu viva a vida de Cristo. Amém? Então, muitas vezes, exceder, abrir mão do meu descanso por amor a um propósito, não seja esse propósito algo que vai me ensoberbecer ou encher meu coração de vaidade, mas o propósito seja a glória de Deus. Amados, hoje as igrejas perderam o entusiasmo missionário. Hoje parou-se de enviar missionários para os campos, como outrora fizeram, porque se perdeu o sentido e o propósito da glória de Deus nos cultos. Se procura mais a glória para si mesmo. As pessoas são vaidosas demais, tornar os seus nomes célebres. Eu fico vendo, às vezes eu mexo com arte de propaganda, e eu faço algumas propagandas para algumas igrejas lá em Querência. E aquilo me perturba, irmão. Me perturba quando eu tenho que fazer um folder e o cara coloca assim: eu quero que você coloque o pastor dirigente, o pastor presidente, o subdirigente, o cantor e o diretor. Aí você faz aquela arte bonita e você tem que espalhar dentro da arte a foto dos camaradas. Aí fica aquela poluição assim na arte, assim, então. Aí você manda para os caras aprovar, os caras falam assim: dá uma aumentada na fonte do meu nome aí, fazendo favor. Aumenta a fonte aí, não está aparecendo o meu nome. E o cara me ligou: Orlando, irmão, eu vi um anúncio aí do culto de vocês domingo, eu quero muito na sua igreja aí e tal. Falei: amém, irmão, bênção. E qual é o nome do irmão? Ah, meu nome é fulano de tal, eu sou apóstolo. Falei: opa, bênção. Aí eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, falei: ô pastor, o culto começa a tal hora. Aí ele mandou outra para mim: ô irmão, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. E eu quero ter uma oportunidade na sua igreja. Aí eu esperei, liguei no conselho de pastor e perguntei: vocês conhecem fulano de tal? Conhecem fulano de tal? Eles deram feedback do cara. E aí, quando foi no domingo de manhã, falei: ô irmão, o culto começa às 7 horas. Você é bem-vindo à nossa igreja. Mas eu deixa eu te falar um negócio. Nós somos uma igreja simples, do reino. E os apóstolos ficaram lá atrás, na época de Jesus. A não ser se você é um missionário. Amém? Se você é um enviado, é bem-vindo. E outra coisa, a gente precisa comer pelo menos um pouquinho de sal junto, para a gente poder dar uma oportunidade para você falar lá no púlpito. Eu preciso saber quem é você, o que você crê.
A gente não dá oportunidade assim, mas você é bem-vindo. Amém? Então eu quero te falar, se você vir, nós não vamos te apresentar como apóstolo, nem como pastor, né? E porque a gente não crê. E outra coisa, eu fiquei sabendo que você comprou esse título, né? Aí esse camarada passou, e semana passada os pastores foram lá mexer com o som, comigo lá, a gente montando o som. Aí tiraram uma foto e falaram assim: aqui seu apóstolo, no forró, dançando com as coroas, aqui ó, o seu apóstolo aqui. Então, o que eu quero dizer, as pessoas querem tornar os seus nomes célebres. Então perdeu-se o propósito da glória de Deus. O nosso coração tem que se apaixonar pelo Senhor, amado. O nosso coração do Senhor, a nossa vida é dele. Nós somos salvos dele para ele mesmo. Não há sentido na nossa existência, não há sentido para a nossa vida, naquilo que nós fazemos, se não for para ele. Não é para nós. Nada do que fazemos tem a ver conosco, só com ele. É só com ele. Então quando você olha para Jesus, olhando aquela multidão, tendo compaixão daquela multidão, é ele. Se movendo em direção ao outro, por causa de quem? Dele. Para a glória de Deus Pai, amado. Eu me movo em direção a você, eu declaro amor para você, porque ele me constrangeu primeiro, porque ele transformou o meu coração, porque ele mudou a minha concepção em direção a você, porque ele quebrou as barreiras da inimizade entre nós, porque ele estabeleceu perdão entre nós, relacionamento, e juntos caminhamos para nos bastarmos em Deus, nos enchemos de Deus, e vivemos a vida dele para a glória dele. Então, Jesus é o Deus Filho, mas Jesus tem esse propósito. Jesus tinha o propósito de cumprir a missão a qual ele veio desenvolver na terra. E o propósito de Jesus era glorificar a Deus. Tanto que, lá em João capítulo 12, Jesus vai dizer para o próprio Deus: Pai, glorifica o teu nome. E a Bíblia fala que brada uma alta voz, dizendo: eis que já estou glorificado, eis que glorifico também o Filho. Então quando o Pai fala que glorifica o Filho, depois nós vamos ver o Filho sendo glorificado após a sua ressurreição, a sua ascensão. Em Filipenses 2 fala que o Deus Pai deu a ele o nome acima de todo o nome, acima de principados e potestades, seja no céu ou na terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Mas em todo momento, em toda a missão de Jesus, foi para a glória de Deus. Então quando nós olhamos para a nossa vida missionária, então tem o missionário quando está no campo, eu não posso dizer com propriedade que eu não sou um missionário de campo. Eu sou um missionário de base. Eu não posso dizer com propriedade aquilo que o Labieno, a Rose, a Luzirene, o Carlos, a Nissim, alguns irmãos que estão aqui vivem no campo. Eu acompanho o que eles vivem no campo. Mas uma coisa é certa. Às vezes nós vemos alguns irmãos exceder nos seus limites para cumprir um propósito. Não para que os seus nomes sejam célebres, mas que Deus seja glorificado no processo. Não porque eles amam demais os povos, coitadinho dos povos, mas é para a glória de Deus, mas porque esses povos são alvos de Deus, para que nesses povos Deus seja glorificado. Porque uma coisa que Deus se preocupa, uma coisa que Deus trabalha e tem interesse,
é a glória para Ele mesmo. É duro a gente ouvir na nossa consciência humana, entender que Deus busca a glória para Ele mesmo. Porque na nossa mente humana, racional, a gente não vai entender o que é isso. Deus não tem necessidade, Deus não tem carência. Mas Deus tem prazer nele mesmo. E para poder encontrar prazer em mim e em você, Ele enviou o Filho. E por isso nós somos transformados em Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Os discípulos, chegaram e Jesus disse: Mestre, essa multidão está aí, já está ficando tarde. Vamos despedir eles embora, para que eles possam arrumar alguma coisa para comer. Vamos deixar eles vazar. E aí Jesus olha para eles e fala assim: dá a vocês o de comer. Dá a vocês o de comer. Amados, quando nós temos a tendência de olhar para as nossas limitações e não para o propósito da glória de Deus, aí a gente vai passar a olhar para a vida missionária como eu aprendi nessa madrugada, morrendo de sono, dirigindo, andando na pescada. E eu ri demais quando o pastor Luciano falou assim: irmão, missionário não dá lucro, rapaz. É assim que os caras pensam. Missionário não dá lucro. Rapaz, eu falei que é verdade. As pessoas deixaram de investir nas missões porque missão não dá lucro. Amém? Não dá lucro. Dá é trabalho para a cabeça daqueles que têm a motivação neles mesmos. Amém? Porque não tem algo mais precioso na vida de cumprir uma missão para a glória de Deus. Não tem ouro e nem prata que possa pagar a disposição de se encurvar diante dele, se derramar na presença dele, se entregar para ele, dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim. Não há preço que pague isso. Mas quando nós temos a tendência de olhar para as nossas limitações, nós vamos sempre olhar para as dificuldades no processo missionário. Os discípulos olharam e falaram para Jesus: mestre, despede a multidão. Despede a multidão, para que eles possam arrumar alguma coisa de comer. Mas eles não pararam para entender aquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus estava dizendo: olha, dá a vocês mesmo o que comer. O que Jesus está ensinando? Jesus estava ensinando para eles: olha, o que eles precisam, vocês já têm. O que vocês precisam para desenvolver uma missão que glorifica a Deus, vocês já têm. Lembra de Pedro na Porta Formosa? Quando Pedro chega na Porta Formosa, e aí lá está aquele aleijado, na Porta Formosa pedindo esmola, e aí Pedro chega perto dele dizendo assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Dá a vocês o de comer. O que eu e você tem, amado. Quando nós temos o coração para a glória de Deus, nós vamos ter o entendimento que Cristo está em nós, que Ele é o Senhor da missão, que Ele é aquele que nos enviou, é Ele que nos chamou, é Ele que garante. Então, se a multidão tem fome, nós já temos o pão da vida, que é aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Então, quando nós temos o coração para a glória de Deus, as nações vão esperar de nós o Cristo, não o pão físico. Então nós já temos o suficiente para alimentar aquele que tem fome, Cristo. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que falta em nós, amado, às vezes, é crer que nós já temos o suficiente. E por muitas vezes nós estamos paralisados nas nossas limitações. Eu não vou,
eu não sei, não tenho dinheiro, tem que organizar. Quando a gente vai chegando ali no final do mês, a gente ainda tem essa tendência humana, carnal, demoníaca, de estar ansioso diante de algumas situações. Mas o que a gente precisa olhar para a nossa vida cristã e dizer: o que eu tenho já é o suficiente. Porque aquele que eu tenho já garante todas as coisas. E a gente precisa descansar em Deus. Missão é descansar em Deus. Desenvolver um papel missionário é descansar em Deus. Uma vez eu falei para o Labieno, falei assim: irmão, eu vou trabalhar mais um pouco, juntar um dinheiro, depois eu vou. E ele olhou para mim e falou assim: se você precisa disso, amém. Não sei se ele lembra disso, mas se você precisa disso. E eu parei, pensei, falei: mas por que ele falou isso para mim? Rapaz, mas ele tá me tirando aí. E eu fui embora com aquele negócio, né, na cabeça. Se eu preciso disso, então quer dizer que eu não descanso. Se eu preciso disso, é porque eu não tenho noção daquilo que eu tenho. Se eu preciso disso, é porque eu não tenho consciência daquele que me arregimentou para uma boa obra. Se eu preciso disso, se eu olho para as limitações, eu não paro para entender que se tudo é para a glória de Deus, e quem garante a glória dele mesmo é Ele, e se Ele me enviou, Ele garante todas as coisas. E se ainda não chegou, se ainda eu não tenho, porque ainda não preciso. Porque ainda Ele quer me ensinar que eu preciso aprender a descansar e esperar nele. João vai dizer que os discípulos chegaram em Jesus dizendo assim: mestre, olha, como que nós vamos dar de comer para esse povo aí? André vai falar assim: olha, nem se eu tivesse tantos denários. Não, Filipe vai falar: nem se eu tivesse tantos denários. Mas o outro discípulo fala assim: mestre, mas aí, tem um menino ali, tem 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso diante de uma grande multidão? Amados, o pouco que nós temos é suficiente na mão de Jesus. O pouco que nós temos é suficiente na mão de Jesus. E o detalhe desse texto, amado, que para mim, na minha concepção, o detalhe que me impressiona nesse texto, não está na disposição do jovem pegar 5 pães e 2 peixinhos e levar para Jesus. Mas está os 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus, repartindo para uma multidão. Esse está o detalhe do negócio. Porque não importa o que nós temos, o que importa é na mão de quem que nós estamos entregando. É na mão de Cristo, porque Ele sabe repartir. E Ele quer ensinar eu e você a repartir. Então, naquele momento, a Bíblia vai falar que depois que Jesus deu graça, repartiu o pão. Um salário mínimo na mão de uma pessoa é um salário mínimo. 5 pães e 2 peixinhos na mão do rapaz eram 5 pães e 2 peixinhos. No reino de Deus, quando 5 pães e 2 peixes mudam de mãos, no reino de Deus, quando o salário mínimo muda de mãos, muda de propósito, alimenta multidões. Tem gente que sabe disso, crê nisso, só não faz. E as missões são feitas quando a gente decide tirar os 5 pães e os 2 peixinhos, ou o salário mínimo que a gente tem como nossa única fonte,
e põe nas mãos do Senhor. Aí multidões são alimentadas. E depois do processo, sobra. Mas tem gente que precisa ficar com 5 pães e 2 peixinhos, esperando que um dia, quando isso multiplicar na minha mão, eu faço missões. E até lá, as multidões morrem. Isso é verdade. Amados, eu ouvi uma frase do pastor Paulo Borges, ele dizendo, usando o texto de Salmo 37, hoje sou moço, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. E ele dizendo que a concepção do texto é que Deus nunca vai deixar um justo passar fome. Que nunca vai faltar o pão na mesa do justo para matar a fome. Amém? Mas vai acontecer do justo não ter o pão para comer. Mas o justo nunca vai ter o pão para repartir. Amém? Quer dizer, perdão, eu errei na palavra aqui. Nunca vai faltar na mesa do justo o pão para repartir. Mas pode faltar na mesa do justo o pão para comer. Amém? E todo pão que Deus dá é para ser repartido. Então, a consciência de que, como o Labieno disse, se eu seguro na minha mão e não reparto, isso não multiplica. E muitas vezes Deus está falando ao nosso coração para nós investirmos e nós seguramos aquilo que realmente Deus está mandando a gente dar. E a gente não dá, porque a gente quer ter a segurança das coisas nas nossas mãos. E por isso eu perguntei, na mão de quem nós estamos entregando? Nas nossas próprias mãos ou na mão de Cristo? Porque se nós segurarmos aquilo que Deus está mandando dar, nós nunca provaremos coisas extraordinárias que Deus pode nos promover a enxergar. Eu não quero declarar sobre você que Deus vai derramar bênção sobre sua vida porque você está dando. Eu posso estar mentindo para você, porque eu não sei o processo que Deus vai fazer com você. Mas uma coisa eu tenho certeza, mas que quando você reparte, o seu coração se enche de prazer nele. Amém? Se enche de prazer nele. Porque você vai ver uma multidão sendo alimentada. Mas um detalhe na obra missionária, nós precisamos entender um detalhe para a glória de Deus. Porque Jesus repartiu o pão, todo mundo se alimentou e sobraram 12 cestos cheios. De pedaços. De pedaços. Agora uma coisa então, houve uma sobra, amém? Alimentou ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então se nós fazemos uma soma ali, se cada homem tinha uma esposa, era 10.000. E se cada casal tinha um filho, era 15.000. Amém? Se fosse o Éder e a Heloísa, ali tinha uns 20, 25. Então, veja bem. Aí, o que acontece? Então, era muita gente que estava ali. Sobrou 12 cestos cheios. Então, a boa administração da sobra, amém? Também glorifica a Deus. Porque a sobra, ela não é para esbanjar. Porque a sobra, ela pode se tornar provisão de amanhã. Amém? Então, por isso que a gente tem consciência de tudo que vem à mão. Então, se comemos ou se bebemos, se vivemos ou se morramos, seja para a glória de Deus. Tudo que move a nossa vida é para a glória de Deus. Se nos movemos daqui para lá, é para a glória de Deus. Se nós saímos das nossas casas para estarmos aqui, é para a glória de Deus. Deus glorifica o seu nome nas pessoas que estão aqui. Em tudo aquilo que nós estamos vivendo, ouvindo e aprendendo neste lugar, Deus está sendo glorificado, porque tudo isso aqui é para a glória de Deus. Amém? Todo o nosso movimento é para a glória de Deus. Então, para a glória de Deus, amado,
nós olhamos uma multidão. Para a glória de Deus, nós nos compadecemos dela. Para a glória de Deus, nós abrimos mão do nosso descanso. Nós excedemos quando for necessário. Nós excedemos em tudo que for necessário para Deus ser glorificado. Porque não é por mim, é por Ele. Para a glória de Deus, amado, nós seguimos firme no propósito, crendo que tudo aquilo que veio à nossa mão é o suficiente para cumprir uma missão. E aquilo que é necessário para cumprir essa missão, Deus já nos entregou. Amém? Nós já temos. Então, por isso, quando Jesus falar para nós, dá você de comer, não olha para as suas limitações. E dá de comer, muitas vezes Deus está mandando você, poxa, você ouve lá, olha, agora eu vou fazer uma propaganda aí. Quando eu mandar lá para você um template lá, desafio do Pronasce, deixa Deus falar o seu coração, amado. Amém? Deixa Deus falar o seu coração. Você fala, não, Deus está falando comigo. Poxa, eu estou com 20. Não, vai lá no botequinho lá, troca, ou dá 2 de 10 aí, irmão. Por quê? Não, porque o 10 eu vou dar para o Pronasce e 10 aqui para mim. Amém? Estou brincando, irmão. Deixa Deus falar o seu coração. Amém? Faça tudo para a glória de Deus. Eu só estou fazendo uma piada. Amém? Que Deus seja louvado. Então, entrego essa palavra para você nessa noite. Vamos orar nesse sentido? Tem algum comentário sobre essa fala? Fez algum sentido para você? Alguém tem alguma coisa para falar? Amém. Então vamos orar em nome de Santo de Jesus. Senhor Deus amado, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio da Tua palavra, mas que possamos, ó Deus, aprender a glorificar o Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Ó Deus, que a nossa vida glorifique o Teu nome, que as nossas ações glorifiquem o Teu nome, que possamos cumprir as missões para a glória do Teu nome. Assim nós Te louvamos no nome santo de Jesus, grato pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de podermos estar contigo nessa caminhada, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.